Olá, vamos direto ao ponto hoje com um tema que, vamos combinar, mexe com muita gente. A ideia de inferno, sabe? Fogo, tormento eterno. Nossa, com certeza. É uma imagem poderosa, né? Que atravessou séculos e deixou marcas profundas na cultura, na arte e na cabeça das pessoas. Totalmente. Aquela coisa do sofrimento consciente e sem fim. Não é pouca coisa. De jeito nenhum. E o material que a gente está analisando hoje, olha, promete uma reviravolta nisso aí. Temos um roteiro de documentário O Inferno Não Existe, a verdade sobre o Vale de Hinnom, e também trechos do livro Retornando ao Jardim do Éden. Do Pedro Cordeiro, né? Que é psicanalista e foi pastor. Isso dá uma perspectiva interessante. Exato. E ainda tem os comentários do teólogo Dr. David Herman. Então, são fontes que questionam essa visão clássica. Basicamente, propõe uma investigação quase detetivesca mesmo, nas origens dessa ideia, né? Isso. É a nossa missão aqui hoje, fazer essa análise aprofundada, seguir as pistas, sabe? A tese principal é que essa palavra inferno, do jeito que a gente usa e vê em muitas bíblias, na verdade junta quatro coisas diferentes. 4 conceitos que eram distintos originalmente e um deles é o foco principal, Geena, o Vale de Hinnom. Exato. E a pergunta que fica martelando, que essas fontes levantam é: e se essa imagem toda, assustadora, do inferno de tormento eterno, for, sei lá, uma invenção, Uma construção humana. que foi evoluindo com o tempo por motivos específicos, né? É uma ideia forte. E que teve um impacto gigantesco. A gente pensa logo em Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Sim, nossa, a Divina Comédia foi tipo um blockbuster da Idade Média, ajudou demais a fixar essa imagem, sabe? Dos círculos de punição, demônios, todo aquele sofrimento detalhado. Isso ficou muito forte no imaginário. Ficou mesmo. Mas como você disse, essa imagem não surgiu do nada, nem foi sempre assim. Não foi. E é aí que entram as críticas que o material traz. O Pedro Cordeiro, por exemplo, ele fala numa pastoral do medo e da intimidação. O que seria isso, exatamente? Uma pastoral do medo? Bom, o argumento dele é que essa doutrina do tormento consciente eterno não tem uma base tão sólida assim nos textos bíblicos mais antigos. Especialmente se a gente pensar a mensagem central que atribuem a Jesus. Uhum. Ele sugere que essa ideia foi sendo moldada, amplificada, sabe? Principalmente ali na Idade Média, e virou uma ferramenta de controle. Controle. Tipo, usar o medo do depois da morte para controlar o comportamento das pessoas aqui e agora. Exatamente essa crítica. É uma visão forte, claro, mas que aponta para o poder que o medo pode ter. E o Dr. David Herman, que é citado, ele vai na mesma linha. Ah, é? O que ele diz? Ele diz que usar o inferno como ameaça acaba distorcendo a imagem de um Deus de amor, que seria a imagem que Jesus trouxe. Transforma Deus numa espécie de... Ele usa a expressão tirania cósmica. Nossa, tirania cósmica. É pesado. É, algo que ele vê como o oposto total da mensagem de misericórdia, de acolhimento. Entendi. Isso cria uma tensão muito clara, né? De um lado um Deus de amor, do outro um torturador eterno. E essa tensão toda parece que está ligada a uma confusão de palavras, de termos. Precisamente. Esse é o coração da investigação linguística que as fontes fazem. A palavra inferno, em muitas traduções, acabou meio que achatando 4 termos originais. E cada um tinha seu próprio significado, seu contexto. Entendi. Então, para entender a questão, a gente precisa separar esses termos, desfazer essa confusão. Exato. É fundamental. Ok, então, vamos lá. Quais são esses 4 termos? Começa por qual? Vamos começar pelo Sheol. É uma palavra hebraica do Antigo Testamento. Basicamente, significava a sepultura, sabe? O lugar para onde iam os mortos. Ou o estado de não existência consciente depois da morte. O fim. Isso. Era visto como o destino de todo mundo, justos e injustos. Um lugar silencioso, neutro, não tinha essa conotação de castigo ativo, de sofrimento. Ok, então o Sheol não era o inferno de fogo que a gente imagina. Nada a ver. Qual o segundo termo? O segundo é Hades. Esse é grego, aparece no Novo Testamento e funciona de um jeito bem parecido com o Sheol.
É tipo o equivalente grego para o mundo helenístico. Uhum. O mundo dos mortos, a morada das almas, mas, de novo, sem essa ideia obrigatória de tormento eterno. Pensa naquele credo dos apóstolos, que diz que Jesus desceu ao Hades ou aos infernos. Sim, eu conheço. A interpretação mais comum na teologia é que ele foi lá para proclamar a vitória sobre a morte, sabe? Não para ser castigado. Entendi. Então, Sheol e Hades seriam mais como o além, a sepultura, o estado pós-morte de forma geral. Neutro. Qual o terceiro? O terceiro é Tártaro, também grego, mas esse é bem raro. Aparece uma vez só no Novo Testamento, numa das cartas de Pedro. Só uma vez? Só. E o fascinante é que Tártaro vem direto da mitologia grega. Sério? Da mitologia? Sim, na mitologia era o abismo mais profundo, ficava abaixo do Hades, onde, segundo os mitos, os titãs, aqueles gigantes rebeldes, foram presos depois de serem derrotados pelos deuses do Olimpo. Que doido! E no texto bíblico, o Pedro usa essa palavra de forma simbólica, não para descrever o destino de nós, seres humanos, mas para falar do aprisionamento de anjos caídos, ou seres espirituais rebeldes. Bem específico. Nossa, que interessante. Mitologia grega emprestada para falar de anjos, não de gente. Que curioso. Usaram um termo da mitologia para falar de anjos caídos, não de gente. Ok, então, recapitulando. Sheol e Hades, o além meio neutro, a sepultura. Tártaro, uma prisão simbólica para seres espirituais. Nenhum deles bate com a imagem popular de inferno. Isso deixa o quarto termo. Isso. E aí a coisa muda bastante. O quarto termo é Geena. Vem do grego Geena, que por sua vez vem do hebraico Ge-Rinon, o Vale de Rinom. Ge-Rinom, Vale de Rinom. E o ponto crucial, segundo essas fontes que a gente está vendo, é que Geena não era só uma ideia, um conceito abstrato. Era um lugar de verdade. Um lugar físico? Tipo Concep? Em Jerusalém. Exatamente. O Vale de Rinom é um lugar geográfico mesmo. Um vale ali ao sul, sudoeste da cidade antiga de Jerusalém. E a história desse vale é a chave para entender por que Jesus usaria essa palavra. Que história? O que tinha de tão especial nesse vale? Olha, bem antes de Jesus, os textos antigos, e a arqueologia também sugere isso, indicam que o Vale de Hinom foi palco de rituais pagãos considerados horríveis pelos profetas hebreus, incluindo o sacrifício de crianças, queimadas vivas para um deus chamado Moloque. Nossa Senhora, que coisa terrível. Pois é, isso deixou o lugar com uma fama péssima de amaldiçoado, impuro na memória judaica. Tanto que teve um rei, o Josias, lá pelo século VI a.C., que profanou o lugar de propósito, para impedir que esses rituais voltassem. Imagina a reputação do lugar depois disso. E séculos depois, na época de Jesus, o que era o vale? Ah, aí que tá. Na época de Jesus, no período do Segundo Templo, o Vale de Hinom tinha se tornado o depósito de lixo oficial da cidade de Jerusalém. Peraí, o lugar amaldiçoado por causa dos sacrifícios virou um lixão. A Geena era o lixão da cidade. Basicamente, sim. Mas não era só lixo doméstico, sabe? Era para lá que iam todos os detritos da cidade. Carcaça de animal e, o ponto crucial aqui, os corpos de criminosos executados que não tinham direito a um sepultamento digno. Corpos de criminosos. Sim. Isso incluía, frequentemente, os que eram crucificados pelo sistema romano. Para eles, negar o enterro era uma humilhação a mais, uma desonra final. E para lidar com todo esse volume de lixo, para evitar doença, diminuir o cheiro horrível, eles mantinham um fogo constantemente aceso no vale. Então, a imagem é essa. Para consumir aquele monte de lixo e os corpos, eles mantinham um fogo aceso o tempo todo, constantemente. Daí viria a expressão fogo que nunca se apaga. Ah, faz sentido. O cheiro devia ser insuportável. Fumaça, lixo queimando, talvez enxofre por causa de alguma coisa que jogavam lá para ajudar a queimar, e matéria orgânica em decomposição. E onde tem matéria orgânica apodrecendo, tem vermes, larvas.
Daí a outra expressão, o verme que não morre. Não que um verme vivesse para sempre, mas indicando um ciclo constante, sabe? Sempre tinha verme ali. Que cenário! Desolador, impuro, vergonhoso. Bem concreto. Muito concreto. Então, a tese central do material é essa. Quando Jesus mencionava a Geena, o público dele, as pessoas que ouviam, sabiam perfeitamente do que ele estava falando. Do lixão ali fora da cidade. Esse é o argumento principal do Pedro Cordeiro e do Herman. Eles defendem que a audiência de Jesus vivia ali e conhecia o Vale de Rinom como a palma da mão. Então, quando Jesus usa essa imagem, por exemplo, lá em Marcos 9... Aquela passagem. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ir para a Geena, para o fogo que nunca se apaga. Essa mesma. A ideia é que ele não estava falando de algo abstrato no pós-morte. Ele estaria usando a imagem mais forte, mais repulsiva que aquelas pessoas conheciam, que era o lixão. Então não era uma metáfora sobre eternidade e sobre um inferno espiritual, mas é um aviso sobre consequências aqui na Terra, bem terrenas. A interpretação proposta é essa. Seria um alerta radical, sabe? Sobre as consequências reais, aqui e agora, de certas ações. Roubo, adultério, rebelião contra Roma, coisas que podiam levar à pena de morte na época. E a punição máxima seria essa, execução e a desonra total de ter o corpo jogado no lixão na Geena. Exato. O fogo que não se apaga e o verme que não morre seriam, então, descrições literais daquele lugar horrível. E aquela outra expressão associada, choro e ranger de dentes. Como entra nisso? Pedro Cordeiro sugere que isso poderia se referir à angústia real, visível, das famílias. Ao desespero de ver um parente, um filho, terminar daquela forma tão humilhante. O foco seria na ruína social, na desgraça nesta vida, entende? E não num tormento depois da morte. Caramba, isso muda completamente a leitura dessas passagens bíblicas. Mas então fica a pergunta, se Geena era o lixão, e Sheol, Hades e Tártaro não eram esse inferno de tormento, como foi que essa ideia de fogo eterno se tornou tão dominante? Na teologia, na cultura popular? Olha, as fontes que a gente analisou apontam para um processo longo, gradual, com várias influências se misturando ao longo do tempo. Que tipo de influências? Bom, tem a hipótese de influência do zoroastrismo, lá da Pérsia Antiga. Eles tinham ideias de dualismo cósmico, bem contra mal, juízo final, uma figura tipo um adversário divino e punição com fogo. Isso pode ter entrado no pensamento judaico durante o exílio na Babilônia. Interessante. Uma influência externa. E depois? Depois, no mundo greco-romano, outras ideias começaram a se misturar. A filosofia platônica, com a ideia da alma imortal separada do corpo, os mitos sobre o submundo, tipo Hades mesmo, as religiões de mistério, tudo isso pode ter começado a dar uma nova cor, um novo significado para aquelas palavras originais como Sheol e Hades. Entendi. E a figura do diabo? De Lúcifer. O psicanalista e ex-pastor Pedro Cordeiro também fala disso, né? Fala. Ele argumenta que essa ideia de Lúcifer como o nome do chefe dos demônios, o anjo caído, veio de um erro de tradução. Um erro de tradução? Como assim? Na Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, traduziram uma palavra hebraica que significava estrela da manhã, ou o portador da luz, que era usada para descrever um rei da Babilônia lá no livro de Isaías, como Lúcifer. E com o tempo, essa palavra virou um nome próprio, o nome do príncipe das trevas. Que loucura! Uma tradução pode criar um personagem inteiro, praticamente. Pois é, segundo ele, ajudou a criar todo esse arquétipo do tio Lu, como ele chama. Certo. E quando essa mistura toda de influências e interpretações virou a doutrina oficial do inferno que a gente conhece? Parece que foi principalmente na Idade Média que a coisa se consolidou. A Igreja no Ocidente começou a sistematizar essa doutrina. O inferno como um reino espiritual mesmo, de sofrimento consciente e eterno. Eles pegaram a linguagem forte da Geena, o fogo, os vermes, mas tiraram do contexto original, do lixão de Jerusalém, e projetaram isso para a eternidade, pro pós-morte. E o Cordeiro vê nisso uma estratégia.
Sim, a visão dele é que transformaram um alerta muito concreto e radical de Jesus, feito para um povo oprimido, muitas vezes analfabeto, num dogma místico, abstrato. E um dogma, sim, sobre um inferno espiritual invisível, ser ideal para exercer controle. O medo do invisível é poderoso. Entendi. Criaram todo o cenário, diabo acusador, fogo metafísico, castigo sem fim, para manter as pessoas na linha, digamos assim. Essa é a leitura crítica dele, o que nos leva de volta àquela questão do impacto disso tudo, tanto teológico quanto psicológico. Exato. É a incompatibilidade que o Dr. Herman aponta, né? Como um Deus de amor pode torturar alguém para sempre. Exatamente. As fontes reforçam muito isso. Como conciliar a imagem de Jesus, que fala de amor, perdão, misericórdia, com a ideia de uma tortura infinita e sem propósito? Classificam essa doutrina do tormento eterno como um mito teológico prejudicial. E o dano psicológico, o material fala disso também. Fala, e bastante, do sofrimento real que o medo do inferno causa ou causou em muita gente. Ansiedade crônica, ataques de pânico, depressão, culpa que paralisa, traumas de infância, até relacionamentos prejudicados pelo julgamento constante. Nossa. O material até menciona um relato anônimo, mas baseado em histórias reais, de alguém contando o terror que foi crescer com esse medo da condenação eterna. A angústia por si, pelos familiares e depois o alívio imenso, libertador, ao descobrir essas origens históricas, linguísticas e encontrar uma visão de Deus focada no amor. Uma libertação que vem pelo conhecimento, então. Entender de onde veio a ideia para poder questioná-la. Basicamente isso. Se essa não era a mensagem original de Jesus segundo essa análise, qual seria o foco dele, então? O que ele queria passar? O convite principal seria para viver o reino de Deus, que não seria um lugar no céu, mas um jeito de viver baseado em justiça, paz, amor, inclusão. Mas para viver isso aqui e agora. Transformar a realidade presente. E o inferno? Onde ficaria? O verdadeiro inferno, nessa visão, seria a dor que a gente já experimenta aqui. A dor da injustiça, da opressão, do ódio, da violência, o medo que tira a nossa humanidade. Seria esse o inferno a ser combatido. E a figura de Satanás, do diabo, como o Pedro Cordeiro, interpreta isso sem ser uma entidade externa. Ele volta para o significado original da palavra Satã em hebraico, que é adversário, opositor. Lembra daquela cena em que Jesus repreende Pedro? Sim, para trás de mim, Satanás. Exato, Jesus não disse isso porque Pedro estava possuído por um demônio, mas porque Pedro estava agindo como um opositor à missão de Jesus naquele momento, tentando desviá-lo do caminho. Entendi. O Satanás seria uma função, uma oposição. Isso. Nessa visão, o diabo não é tanto um ser lá fora, mas um estado interno, uma oposição à nossa própria consciência, sabe? Um padrão de pensamento, um ego que está descontrolado e nos faz agir contra o bem, contra a conexão. Interessante essa visão. Meio psicológica também. Então a origem do mal seria interna, não viria de fora. O psicanalista Pedro Cordeiro, que já foi pastor, argumenta que sim, e cita falas atribuídas a Jesus, como aquela em Marcos 7. Nada fora do homem pode contaminá-la, mas o que sai do homem, isso é que contamina. Ou em Mateus 15, o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina. Ah, sim. Os maus pensamentos, homicídios, adultérios, vêm de dentro. Exato. O mal nasceria de dentro, do coração, da mente desgovernada. E a geena, nesse sentido mais simbólico, representaria o quê? O estado de uma vida que é dominada por esse ego inflamado, pela inconsciência, pela desconexão da nossa essência, da nossa centelha divina, como ele diz. É programação, não possessão. É ego, não demônio. É desconexão, não castigo divino. Uma perspectiva bem diferente. Quase terapêutica. E essa GM interna, ou essa hiena simbólica que se manifesta no mundo, ela ainda existe hoje, segundo ele? Ah, sim. Ele argumenta que a agena continua existindo e de formas bem concretas. Ele enxerga a agena, por exemplo, nas estruturas sociais que criam sofrimento e desumanização,
Como assim? Ele dá exemplos: a negligência que leva crianças a morrerem em comunidades esquecidas, os presídios superlotados e desumanos, famílias destruídas pelo tráfico, pelo abandono, até mesmo sistemas religiosos que, em vez de libertar, exploram a fé das pessoas, geram culpa e medo, dogmas que aprisionam. E, claro, a própria mente individual, quando está presa no medo, no ressentimento. Ele até usa umas imagens fortes para isso, né? Usa, indicando que o mal, a desconexão, pode se manifestar de formas muito respeitáveis, digamos. Que imagem! Então, o inferno não seria um lugar para onde a gente vai depois de morrer, mas um estado psicológico, talvez até vibracional, de onde a gente precisa despertar. Exatamente essa é a ideia. Um estado de desconexão. E a saída não seria temer um castigo externo, mas buscar reencontrar essa conexão interior, essa essência, essa centelha divina. Certo. Então, para a gente amarrar tudo que essa análise profunda trouxe hoje. A ideia popular de inferno, com fogo e tormento eterno, parece ser uma construção, que foi se formando ao longo da história, misturando influências culturais, filosóficas, teológicas e se consolidou mesmo na Idade Média. Isso, uma construção poderosa, mas que talvez não reflita exatamente o que os textos originais queriam dizer. Vimos que os termos bíblicos como Sheol, Hades, Tártaro não descreviam esse cenário de tortura eterna para seres humanos. E a palavra-chave, Geena, que foi muito associada ao inferno depois, na verdade se referia a um lugar real, o lixão de Jerusalém, o Vale de Inom. Um lugar horrível, sim, que Jesus usou como uma imagem de alerta máximo sobre as consequências devastadoras e a desonra social que certas ações poderiam ter nesta vida. Exatamente, uma imagem concreta, terrena, e essa imagem, com o tempo, foi sendo descontextualizada, espiritualizada, transformada num dogma sobre um inferno pós-morte, o que gerou, como vimos, críticas fortes, tanto teológicas por ser incompatível com um Deus de amor, quanto psicológicas pelo sofrimento que o medo dessa doutrina causa. E a alternativa que as fontes apresentam é resgatar o que seria a mensagem central, focar no amor, na transformação da realidade presente, no viver o reino de Deus aqui e agora. E entender o inferno mais como um estado interno de desconexão, de ego descontrolado, um estado do qual a gente pode e deve despertar. Uma ótima síntese da investigação que o material propõe. E é interessante pensar, né? O que é o Vale de Inom hoje em dia? É um parque? Virou um parque. Sim, um parque arqueológico, um lugar verde em Jerusalém, sem fogo, sem lixo queimando. A história deixou suas marcas, mas o lugar físico se transformou. Que transformação! Do lixão ao parque. E isso talvez nos deixe com uma última reflexão que o material sugere de forma provocativa. Se investigar a história real da Geena física, entender o que ela realmente era, pode ajudar a diminuir o poder do medo associado a essa palavra. Será que fazer o mesmo com outros medos? Outros medos que nos controlam. Medos religiosos, medos sociais, medos pessoais. Será que investigar a origem deles, entender como foram construídos, de onde vieram, também poderia nos ajudar a desmontar o poder que eles têm sobre a gente, a diminuir o controle que exercem? Uma pergunta que fica, né? Pra gente pensar. Fica. E deixa no ar esse contraste que as fontes exploraram o tempo todo. De um lado, o medo, que talvez seja em grande parte uma construção humana, algo que pode ser questionado, desconstruído pelo conhecimento, pela consciência, e do outro lado, o amor, que é apresentado como uma força central, real, transformadora e permanente na mensagem atribuída a Jesus. O que é mais real? O que permanece? Fica aí a questão.